agradeceu ao Botafogo. Arthur Jorge recebe título de cidadão honorário do Rio de Janeiro e agradece ao Botafogo. Veja aqui tudo o que ele falou na cerimônia. Mas não falavam que ele era tricolor? Luiz Henrique se declara novamente: sempre falo que é o meu fogão, minha casa, sempre quero estar e voltar aqui. Parece que saí da base do Botafogo. O tricolor surta. Jogou na raça. Cuiabano revela que jogou no sacrifício em vitória do Botafogo sobre a Universidade de Chile. Venho com dor na lombar, dei minha vida. Foi só ele não, tá? O Barbosa é outro que veio em sacrifício. O Savarino também é outro que jogou no sacrifício. O Botafogo deu a vida, sabia que era uma final e jogou como uma. Isso e muito mais agora. Então antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos de 3, de 5, de 15, vários valores, pô, com 3, com 5 reais, uma coquinha KS que tu não toma no mês, uma coxinha que tu economiza no mês, tu paga o plano de membros e tu pode receber descontos exclusivos na Jet Sport. Pô, já tem 10% de desconto aqui com o cupom Notícia do Fogão 10 para inscritos. Agora membros tem mais desconto ainda, então vira membro por 3 reais, 5 reais e vem ter mais descontos, ter vários benefícios aqui no canal. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Conta nada pra ninguém. Ele tava na pré-lista. Aí ele não foi convocado pra seleção. Mas aí Dom Carlos foi assistir o jogo. Lá no Newton Santos. E aí ele falou: Dom Carlos, vou me apresentar aqui, vou dar minhas credenciais aqui pro senhor. Que cartão de visitas, hein, pro Carleto. Espetacular, arrebentou com o jogo. Também, nesse novo posicionamento que o Paiva encontrou para ele, que não é aberto pelo lado direito, fixo, esperando a bola, ele fica solto. Ele consegue encontrar os espaços para jogar. Se ele tá com conseguir se combinar bem com o Savarino, o Botafogo pode reeditar aquela dupla que tinha com a Almada. Só que pelo outro lado. Porque o Savarino vem para cá, dá para condicionar, sair jogando. O Botafogo ainda tem para onde crescer. Você vê o time do Botafogo, você sabe que ainda tem para onde crescer. Então é muito legal isso aí, muito legal mesmo. E é bem provável que o Botafogo quase certo que o Botafogo se reforce na janela, né? O Botafogo tem capacidade econômica para isso. Estamos tentando contratar um novo Almada, né? O Vélez Sarsfield. Do Vélez. Um meia de 20 anos, uma joia, uma promessa do Vélez Sarsfield. Só precisa ver se o Botafogo vai ser uma passagem para o jogador. Eu sei que é a mesma empresa, também, né, eu sei que é a mesma se for uma passagem ganhar a Libertadores e um brasileiro, pode passar. Mas mesmo assim, né, Plirra? Mesmo assim, seria bom você ter uma sequência, você montar um time mais forte, você agregar mais valores, porque assim, o que foi o primeiro semestre do Botafogo? O Botafogo, se ele mantivesse pelo menos uma estrutura do time, ele poderia muito bem não ter passado o susto que passou esse ano aqui na Libertadores, no jogo de ontem. Poderia estar classificado tranquilamente pelo time que tinha o ano passado. Né? Então, assim, nem sempre o raio cai no mesmo lugar, né? 2 vezes. É só isso. Zinho, antes de você falar sobre esse desempenho muito bom do Botafogo na temporada, classificação às oitavas de final não era fácil, foi no sufoco, mas também não tinha como não ser com as circunstâncias ali da tabela de classificação. O Renato Paiva elogiou bastante a torcida, o comportamento da torcida botafoguense. Vamos ouvir. Eu escutei ali dentro, disseram-me ali dentro, que nós jogámos com 10 um monte de tempo que jogámos com 10. Não jogámos, não. Nós começámos com 12 e quando o Jair foi expulso, jogámos com 11. Porque, de facto, a torcida deixa qualquer profissional deste clube sem palavras. Começámos a ganhar o jogo na recepção que tivemos no autocarro quando aqui chegou. Um mosaico fantástico, gerar um ambiente de grande apoio e também de alguma intimidação ao adversário, perceber onde está e onde veio jogar. Foi o momento em que eles equilibraram o jogo da forma que equilibraram. Zinho, você que jogou em diversos clubes de massa, onde a torcida efetivamente fazia diferença, pode nos dizer se, numa circunstância como a de ontem, o torcedor pode mesmo ganhar o jogo na marra? O que o Renato Paiva está falando é da boca para fora ou é real? É real. Eu acompanhei também esse jogo, né? É claro, de casa, mas a gente percebeu a torcida entendendo a necessidade de um apoio até maior. O Botafogo está ficando especialista, né, em perder jogadores em jogos tão decisivos. Foi na final da Libertadores.
até logo no início, o Gregory foi expulso, mas novamente, né, acontece isso num jogo tão importante, tão decisivo, e o que me mostrou foi o seguinte: esse apoio da arquibancada, esse acreditar da arquibancada, transferindo isso para os atletas entendendo isso. Aí o Marlon, como líder, junto o grupo, fala, diz que vai precisar de algo mais de cada um para suprir a ausência de um companheiro. O Gregory volta para a zaga. Ele não precisou trazer um zagueiro para colocar, um jogador de linha recua, faz bem essa função. Há o comprometimento do grupo, a torcida entende que assim, vai ser mais complicado com um a menos. E não tem mais aquela coisa da vaia por um erro de passe, ou por um posicionamento errado, ou pelo o time adversário ter mais posse de bola. Pelo contrário, entende a necessidade que precisa do apoio. Eu acho que o Renato Paiva foi perfeito, a colocação dele, né, veio junto, e os jogadores corresponderam também, porque parece não, a minha impressão foi essa: o time melhorou. 11 contra 11 estava mais complicado para entrar na defesa do adversário, para furar a boa marcação, né, que tinha a equipe adversária. E me parece que quando perde um jogador o Botafogo, os chilenos pensam assim: estamos com uma a mais, vamos para o jogo, vamos começar a jogar mais. E aí dá espaço para esse Botafogo, que tem numa noite inspirada, o Igor Jesus faz um jogar, não só o gol, a participação dele, chamando a responsabilidade. O Savarino, que a gente tinha dúvida, né, vai começar jogando, a participação dele, chamando a responsabilidade. O Savarino, que a gente tinha dúvida, né, vai começar jogando ou não, vai ficar no banco, vai entrar no segundo tempo. Começa jogando, participa do lance do gol. O Arthur ganhou confiança, né, com os gols importantes que ele tem feito, né, foi anulado esse dele. A gente vê novamente o lance do garoto, né, precipitou. O Zé Elias fez a leitura perfeita, ele adianta a bola e vai no desespero. Faltou ali aquela experiência, né, de segurar. Mas o Botafogo realmente ontem mostrou a força que tem. A gente comentou muito durante a temporada: o Botafogo perdeu tempo de escolher o treinador, o treinador que ia comandar esse novo time, porque perdeu 2 peças, mas perdeu um banco todo, muitos jogadores saíram e tinha que formar novamente um elenco. E aí começa a encontrar isso com o Paiva agora, e o Botafogo classificado, mantendo aí dentro da Libertadores aquela esperança do Botafogo buscar mais um título, né, o bicampeonato. Título com o Botafogo naquele jogo do Allianz, em que o Botafogo ganhou os 2 e conseguiu a sua classificação. O Flamengo pode passar em segundo também, né, Pascoal? Pode passar. O Flamengo também pode passar em segundo. E a gente vai ver o que vai acontecer. Então tem que esperar a rodada. Para mim o Flamengo vai passar como primeiro. Para mim o Flamengo vai passar como primeiro. Para mim o Flamengo passa como primeiro. Mas eu acho que na próxima fase não vai ter jogo. Vai ser só jogo grande. Acho que você vai ter um ou outro joguinho aí, mais ou menos, assim, em relação à importância de adversário ou outro pode não ser. Você pegar o Universitário do Peru... Mas digo, de camisa, é um ou outro, que eu estou dizendo. Mas no resto, é difícil. O futebol hoje tá complicado. O Universitário de Lima, você está falando? Sim. Foi lá contra o River Plate e fez esse estrago lá. Ontem, mas o River não jogou nada. Mas o River não tem jogado nada. Não é que o River não jogou nada. O River não tem jogado nada. Tanto que não está nem na final do Campeonato Argentino. Sim, está fora, perdeu para o Platense em casa, né? É o Patronato contra o Huracan. A decisão do Campeonato Argentino nesse primeiro turno. Então, Platense, eu falei Patronato, é o Platense. O River, o Boca nem classificado foi. Então, gente, a gente tem que ponderar. Por isso é que eu acho que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. É incomparável como ele é o melhor elenco da América. Hora de falar sobre o Botafogo, que avançou na contratação de uma das maiores joias do futebol argentino. Eu me refiro a Álvaro Montoro, meio atacante de 18 anos de idade, pode jogar centralizado como meia ou também como ponta direita ou esquerda. Só 18 anos de idade, negociação entre o Botafogo e o Vélez gira na casa dos 8 milhões de dólares. Importante contar que o projeto para esse menino é de que ele fique 6 meses a no máximo 1 ano por aqui, para que possa se mandar para o Lyon. Na Argentina, ele é visto como um novo Almada, até por isso a associação com o Botafogo se torna ainda mais fácil. O Almada jogava nos Estados Unidos, argentino como ele, foi contratado pelo Botafogo e hoje faz sucesso com a camisa do Lyon. Jogador de 1,69 m de altura, 65 quilos e que soma na atual temporada 19 jogos, 3 gols e 1 assistência. Está no Vélez desde o Sub-13 e tem sido muito bem avaliado pela imprensa e também torcida.
Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos. Eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link para vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Seguindo no mercado e já entrando no jogo, hein? Porque aqui é tudo junto e misturado. A gente vai falar sobre o jogo do Botafogo ontem, sobre essa classificação heróica, sofrida, mas que deu tudo certo com o espírito ali, né? O espírito do Botafogo mesmo dos últimos tempos. Igor Siqueira já está com a gente. Tudo bem, Igor? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Andrezinho. Boa tarde, amigos do canal UOL. Pois é, jogo ontem muito interessante. A dinâmica que se repetiu para o torcedor alvinegro de perder um jogador expulso também não tão cedo quanto 30 segundos, né? Que isso é quase impossível de acontecer, mas ontem uma expulsão aos 27 minutos do primeiro tempo, colocando um tempero a mais nessa vitória importantíssima do Botafogo, que confirmou a classificação para a Copa Libertadores da América, vencendo a Universidade do Chile. Então, gol de Igor Jesus, sob os olhares, claro, de Carlo Ancelotti, que estava lá conhecendo um estádio no terreno brasileiro pela primeira vez na vida. O primeiro estádio que ele conseguiu ver aqui, acompanhar uma partida, foi justamente o Newton Santos ontem, e ele vai continuar a missão dele de observar jogadores, de observar clubes e imergir no futebol brasileiro, como a gente já tem dito durante a semana. Então tá aí o Ancelotti andando pelas escadas do Newton Santos no acesso até a sua cabine, onde ele pôde acompanhar essa partida. Chegou apertado, né, no sentido de um horário, né, estava lá faltando 15 minutos para começar o jogo, porque pegou um belo do engarrafamento ontem, vindo da Barra para até o Newton Santos, ali linha amarela e tal, e saiu um pouquinho antes dos 40 minutos do segundo tempo, o que foi suficiente para ver como o Botafogo conseguiu se superar diante dessa adversidade de ter um jogador a menos, como o Igor Jesus fez, ele que é um dos postulantes aí à vaga de centroavante nessa seleção brasileira. E o Igor foi o autor, né, do gol de cabeça, que deu a tranquilidade maior para o Botafogo conseguir sustentar esse resultado, que era importantíssimo e necessário para avançar a fase de mata-mata. Então, o Ancelotti foi aí com seus auxiliares, com o Rodrigo Caetano, vocês estão vendo aí na imagem, passando ali o Paul Clement, que é um dos auxiliares dele, Simone Montanaro, o analista, o pessoal da segurança da CBF está trabalhando bastante, não larga o Ancelotti, né, está vigiando ele do hotel até a CBF, da CBF para o hotel, da CBF até a Granja Comari. Então, a equipe toda conhecendo o primeiro estádio brasileiro aqui propriamente dito. Hoje, mais tarde, tem Maracanã. Esse grupo aí teve também hoje cedo, lá na Granja Comari, conhecendo as instalações da Granja Comari, né, Teresópolis, do CT da Seleção Brasileira por lá. E do Botafogo, essa euforia por ter conseguido esse resultado importantíssimo. Um time que
oscilou, né, mesmo com o Renato Paiva, mas está começando a mostrar de novo uma superação, uma reorganização em momentos complicados. Então o Botafogo que começa a engrenar, né, com o Renato Paiva, com esse jogo a boa forma. Então foi um jogo muito interessante de se ver pela forma com a qual o Botafogo se rearrumou, né? Mesmo com o Jair expulso, o Renato Paiva ele recuou o Gregory para fazer essa linha defensiva logo de imediato, então foi esse jeito ali que o Botafogo se defendeu, 2 linhas de 4, Savarino também precisou ajustar um pouco o posicionamento para formar a segunda linha de 4, o Igor Jesus correu bastante, ficou um pouco mais isolado, mas conseguiu equilibrar esse time, conseguiu se equilibrar nessa vitória fundamental aí, como eu estou dizendo, para aguardar então como é que vai ser o cenário do sorteio semana que vem para ver quem será o adversário do Botafogo na fase mata-mata da Libertadores. Que jogo do Botafogo! É uma daquelas partidas que podem representar uma virada de chave assim na temporada, né? E mais do que a atuação em si, que já foi muito boa, mas o espírito do time. Você perde um jogador, você vive aqueles momentos dramáticos e aí o time se une, faz uma roda ali no meio, Marlon Freitas comandando ali, conversando com todo mundo. E o time ainda melhora depois da expulsão. Foi muito legal de acompanhar e agora pode ser, né, que siga aí muito forte na competição. Agora, vamos falar mais desse jogo, mas Renan, antes quero pagar uma promessa que a gente fez aqui logo no início do programa, quando a gente entrou em campo aqui no dia primeira. Você prometeu e eu não esqueci. Mercado da bola do Fogão. O que o Fogão está programando aí para esse meio de ano, para essa janela de transferências, pensando mundial ou segundo semestre? Mundial. Eita, então o negócio é agilizado. Há uma negociação que ainda não está concretizada e é uma negociação que a gente tem que acompanhar. E é um atleta muito jovem e o Botafogo está, assim, otimista que vai conseguir contratar esse jogador. É o Álvaro Montoro. É um jogador de 18 anos que é do Vélez, é uma joia. Inclusive, ventilou-se a possibilidade, um sonho do retorno do Almada, que é sonho. Sonho é sonho e pronto, né? Só que esse jogador... É de graça, né? Sonhar não custa nada. Só que esse jogador é tido como o novo Almada. Um jogador de características muito parecidas e tal. E o Botafogo está negociando. Abriu negociações com o Vélez e está otimista que vai contratar o jogador. E aí seria mais um atleta para reforçar, já levaria para o Mundial. Essa é a grande notícia do Botafogo hoje, né? Porque é um jogador muito promissor, é um jogador que ajudaria muito nesse momento. E outros 2 jogadores são 2 zagueiros. Um é jovem, o Abner, que é um atleta que inclusive foi do Atlético Paranaense, começou no Bangu, muito jovem e tal, ele é do Rio de Janeiro. E o outro é o Caio, que 29 anos, um jogador já mais experiente, Caio Pantaleão. Esses 2 jogadores já estão mais encaminhados ali e tal. Mas seriam mais para compor o elenco. Então, assim, o Botafogo está on no mercado ali, mas vamos aguardar. Mas acho que assim, a expectativa toda hoje é nesse atleta do Vélez. E aí seria já para o Mundial, né? Jogadores que chegariam nessa lacuna, nessa lacuna de janela aí. E aí teria que ver como o Renato Paiva aproveitaria esses atletas, né, como eles entrariam ali no time. Então aí, informações, novidades sobre o Fogão, hein? Agora, Igor, voltando ao jogo de ontem, né? Como eu falei, acho que pode ser uma partida, uma virada de chave, né? Um Botafogo que começou a temporada muito depois, né, do imaginado, um Botafogo que sofreu aí no início, pelo planejamento mesmo, por ter aberto mão desse início de ano, que troca de treinador, que tem jogadores importantes que saem, e um Renato Paiva que agora a gente começa a ver uma cara, né, na construção desse time. Como que cai uma vitória como essa, uma classificação como essa, ainda que em segundo no grupo, mas pela forma que foi? É um jogo que dá um gás aí pro Botafogo no mata-mata da Libertadores, nessa reta final de Libertadores, e pensando que podemos ter aí confrontos brasileiros ou confrontos gigantes nas oitavas de final, dependendo do sorteio. Segunda-feira vai ser interessante para a gente ver o resultado dessas campanhas iniciais, né, dos clubes brasileiros na Libertadores, né, porque possivelmente podemos ter esse confronto com algum, realmente, como você falou, Luiz, algum brasileiro. Ontem eu assisti a partida ali perto das cabines de TV, onde estavam o Ancelotti, o pessoal da CBF, e
Obviamente, depois, já que eles já saíram, né, é onde também acompanha os jogos o pessoal da comissão técnica, dos analistas e tal do Botafogo. E me impressionou muito a reação deles, né, o tamanho da vibração que contagiou todo mundo ali, os gritos no corredor, um desabafo, o pessoal extravasando realmente, porque de fato estava com a corda no pescoço, com essa obrigação de uma vitória, com esse enredo que a gente mencionou, né, da expulsão. Então foi uma vitória assim, meio que lava a alma, né, e recoloca o Botafogo, pelo menos nessa questão inicial de Libertadores, onde o time imaginava que deveria estar anteriormente, né? No início, quando você chega numa competição como atual campeão. Então, o time passou esse susto mais uma vez nessa temporada, né? Tudo bem que o começo da temporada passada, né, na campanha da Libertadores também não foi um mar de rosas, né? Mas o time bateu o campeão, mas carregar esse status de atual campeão era uma coisa que estava... É um peso a mais, e o pessoal, com essa história do Textor de começar a temporada em abril e maio, então tinha que mostrar um serviço logo, e ontem eu senti realmente que estava todo mundo extravasando muito de alívio, né, por ter conseguido essa vitória da forma que foi, a torcida também muito empolgada, e não é para menos, né, o time correspondendo e se dedicando muito dentro de campo, com esses jogadores mostrando toda essa entrega dentro de campo, então... Para todo mundo foi muito importante. A gente sentiu um olhar de alívio ali nos corredores e tal. Tinha até o Luiz Henrique foi lá depois. O Luiz Henrique, que rei da América no ano passado, estava no estádio, foi para o vestiário depois com os jogadores. Ele que estava com o vinegro lá, super estiloso e tal, ousado, né? Vamos dizer assim, dentro da moda. E esse ambiente muito mais leve por conta do que os jogadores conseguiram, apesar dos obstáculos e da dificuldade do time de engrenar nessa dinâmica de reorganização com a temporada. Então, agora resta esperar como é que vai ser o adversário, quem que as bolinhas colocarão diante do Botafogo, e também entender como é que vai ser esse time na continuidade do Brasileirão, né, para ver se consegue engrenar de fato também no campeonato para brigar por coisas na parte mais de cima da tabela, com esse ato, claro, para o Mundial de Clubes, que, enfim, ninguém espera ser campeão, não adianta o time brasileiro achar que... E eles reconhecem isso nos bastidores, né? Não vamos chegar lá para ser campeão, mas para pelo menos ter uma participação digna, chamar atenção por algo interessante que possa apresentar nessa competição. A gente vai acompanhando o Fogão, que agora deu uma animada, hein? Tempo de Botafogo. Galera do YouTube, mandem perguntas aqui do Mercado da Bola, que a gente vai responder no intervalo. André Hernan vai responder. Eu não, ele que vai responder. Vai mandando aqui as perguntas, eu deixo a bucha pra ele, ó. Ele que tem que saber de tudo. Se vira. Te vira, irmão. Ele que tem que saber de tudo. Joga no colo dele. Vai mandando aqui, galera, que a gente vai ver no intervalo. E rapidamente, para encerrar o assunto Botafogo, Hernan, o que Ancelotti deve ter achado? Ele viu o Igor Jesus marcando um gol, começando a construção, construindo uma outra jogada que também resultou em gol do Arthur, depois acabou anulado ali por impedimento, mas ele faz uma bela jogada. E um jogador muito ativo ali na construção da jogada, se enfiando entre os zagueiros, tendo uma grande atuação ontem. Hoje, não sei se ele está no Flamengo, ele está hoje no Flamengo, Igor? Vai. Ancelotti, né? Vai sim. Então, agora começando a acompanhar o futebol brasileiro mais de perto. E vai ver o Corinthians no fim de semana. Aí, quais devem ter sido as primeiras impressões do Ancelotti aí? Dos jogadores do Botafogo ano passado frequentavam, né, a lista do Dorival e, obviamente, o Rodrigo Caetano, que a gente viu também. O Igor Jesus e o Luiz Henrique tiveram um destaque ali em algum momento, marcando gols. O Alex Telles é um jogador que frequentou a lista da seleção brasileira. Acho que é isso. Acho que é Igor. Hoje, para mim, se algum dos jogadores do Botafogo que ele observaria e poderia, com potencial de seleção brasileira, para mim, o Igor Jesus, o Alex Telles e o John, goleiro. Para mim, não passa disso na seleção brasileira hoje. O Gregory e tal. Acho que hoje você tem outros jogadores com uma prateleira acima, patamar acima. Mesmo o Marlon Freitas, que vive uma grande fase. E mesmo assim, olhando a convocação, você pensar no Igor Jesus, que frequentava a lista de convocados, você vê que 586 dias depois volta o Richarlison. Você vê que é muito mais pela confiança que o Ancelotti tem e tal. Vai ser muito difícil a gente ver o Igor Jesus figurar numa lista. O Pedro está voltando, né? E para mim, se você tiver numa disputa, tiver que escolher entre Igor Jesus e Pedro, é Pedro de olho fechado, pela característica, inclusive.
Então, assim, hoje o Botafogo tem jogadores importantes, tem atletas que já frequentaram a seleção brasileira, mas acho que até pelo treinador que tem, pela característica, fica um pouco em segundo plano. Mas é interessante que dá uma zerada, né? Porque ele vai com olhos abertos. Vai, né? lógico, e aí lógico. Começa todo mundo a falar, quem sabe eu conquisto o cara, né? Então, tendo uma boa atuação. Mas é o que eu falei, o que eu falei. Parece que eu tô aqui jogando um balde de água fria no Botafogo. Não tô. Eu tô falando assim, hoje para mim tem 3 jogadores que o Ancelotti pode observar bem. E vai que ele gosta, chama isso. Igor, meu querido, bom trabalho para você, obrigada, viu? Tamo junto. Valeu, então. Mais tarde a gente traz mais, você que acompanha a gente no canal aqui, né? Mais informações e notícias, vídeos, imagens lá do Maracanã. Como é que vai ser esse Ancelotti vendo pela primeira vez, vivendo a atmosfera do Maracanã. Ele que, só reforçando, né, teve na Granja Comari hoje cedo. Todo mundo gostou muito das instalações, da estrutura por lá. E aí o Ancelotti conhecendo mais um equipamento esportivo aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, tá dando um grande rolê, vai gastar sala de sapato o Ancelotti para conhecer tudo, ele enfronhando, mergulhando no futebol brasileiro, muito bom. Mais um jogador do Botafogo atuou no sacrifício na vitória épica com 1 a menos sobre a Universidade de Chile na última terça-feira no estádio Newton Santos, que valeu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Perguntado se pretende continuar jogando de ponta esquerda, Cuiabano analisou a situação e contou que está jogando com dores. Esta não foi uma das melhores partidas minhas. Eu venho com dor na lombar, então eu joguei hoje Dei minha vida. Tentei dar o meu máximo. Então é dar parabéns para o grupo. A gente não só dependeu de mim. Então o grupo todo está de parabéns. E a gente saiu com uma classificação que foi muito importante para a gente. Destacou o Cuiabano na zona mista após o jogo. O jogador ainda comentou sobre a presença de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, e se serviu como estímulo extra. Aspas para o Cuiabano. Não é uma motivação a mais não, nosso grupo estava dedicado para essa classificação, então foi muito importante para a gente que a gente saiu classificado para a oitava de final. Isso é muito importante, o grupo segue trabalhando bem e que agora possa focar no Campeonato Brasileiro e também nos nossos objetivos. Cara, o Cuiabano jogou um jogo abaixo sim, até por conta dessas dores provavelmente, né? Mas mesmo assim foi uma partida muito justa, muito honesta dele, não foi uma partida ruim, né? Partida ok. E não só ele, o Savarino jogou no sacrifício, porque ele não podia jogar tanto tempo assim como ele jogou ontem. Era um cara que vinha aí pra jogar, quem sabe, um tempo, jogou mais que isso. E no sacrifício, em posição que não é a dele, tendo que marcar, porque perdeu um jogador. Então o desgaste foi maior ainda. O Barbosa falou também, depois do jogo, que ele estava no sacrifício, estava com dores ainda, mas foi pro jogo porque sabia que era esse jogo aí decidiria a temporada, então valeria aí um esforço a mais. Depois vai descansar aí entre o Mundial de Clubes e o Brasileirão Mundial de Clubes, e depois entre o Mundial de Clubes e o Brasileirão, que vai ter um hiato de 2 semanas entre acabar o Mundial de Clubes, ou o Botafogo ser eliminado, e começar o Brasileirão de novo. Então tem tempo para ele descansar e se recuperar depois. E esse jogo, se a gente perdesse, se a gente empatasse, era game over, era Sul-Americana, e aí as pretensões do Botafogo, tanto de reforços quanto em investimento, etc., é muito inferior. Então parabéns ao Cuiabano, Barbosa, Savarino, foram leões em campo. Ídolo, rei da América, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique voltou ao estádio Newton Santos na última terça-feira e viu a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre a Laú. O Pantera se declarou ao glorioso, mas os tricolores falam junto de pé junto que ele é fluminense, né? A emoção é muito grande, estou muito feliz de estar de volta à minha casa, onde fui muito feliz. Todo mundo me apoiou, os torcedores, os jogadores, os funcionários. Estou feliz também pela vitória, muito importante para o grupo, um grupo muito unido, um grupo muito lutador. Estava com 1 a menos desde o primeiro tempo, então isso mostra a união do grupo e do time. Temos que continuar assim, mas particularmente estou muito feliz de estar aqui, de voltar para minha casa, onde fui muito feliz, afirmou Luiz Henrique ao site GE. Repara, ele fala, temos que continuar assim, ou seja, ele se inclui na parada, tá ligado? Ele ainda faz parte desse grupo. Pô, o carinho que o Luiz Henrique pegou pro Botafogo é doideira, cara, doideira. A identificação que ele tem com o Fogão hoje em dia é absurda. Infelizmente ele saiu cedo, né? Era pra ele estar agora jogando no Botafogo. Fatalmente não teríamos esse sufoco que estamos tendo agora com ele em campo, né? Seria mais um cara aí, o cara do ano passado,
em campo ajudando a gente a ganhar mais jogos. E aí, quem sabe, pós-mundial ele saísse e tal. Até porque a janela pós-mundial é muito melhor financeiramente do que a de janeiro. Mas ele optou por sair mais cedo, é o jeito. Aqui, aspas para ele. Criei um vínculo muito grande com o Botafogo, foi o que eu falei agora há pouco. Aqui tem pessoas de muito bom coração, pessoas que me ajudaram, que ajudam muito. Então, por isso que eu estou muito contente de estar aqui. Como eu falo, é a minha casa, porque parece que eu saí da base daqui do Botafogo. Porque muita gente me apoiou, todo mundo me apoiou. Então, por isso que eu falo que é o meu fogão, é a minha casa. Sempre quero estar de volta aqui. O atacante do Zenit deixou o recado para a torcida. Queria mandar um recado para todos os torcedores botafoguenses. Vocês sempre estão no meu coração. Muito obrigado por todo o apoio que tem comigo, me mandando mensagens nas redes sociais, me apoiando sempre. Então eu quero falar que vocês estão sempre no meu coração. Obrigado, comentou Luiz Henrique. O Pantera é muito fogão, não tem jeito. O pessoal surta, mas o Pantera é alvinegro. Arthur Jorge recebe título de cidadão honorário do Rio. Fomos escolhidos e tivemos a oportunidade de treinar o glorioso Botafogo. Gostaríamos de agradecer. Campeão da Libertadores e do Brasileiro, Arthur Jorge e sua comissão técnica receberam nesta quinta-feira o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, em cerimônia realizada na Câmara Municipal. O treinador, que se orgulha da sua passagem vitoriosa para o Botafogo, agradeceu. Primeiro, gostaria de falar também por mim e pela minha equipe técnica. Acima de tudo, poder agradecer o imenso este reconhecimento. É para nós importante poder, ao dia de hoje, vivenciar e reviver aquilo que foi um ano extraordinário para nós em 2024. Cara, é muito complicado ler português falando, porque eles falam de uma forma diferente, preposição no lugar diferente que a gente, e botam mais vírgula e mais... mas é muito difícil. Vamos lá. É para nós importante poder, ao dia de hoje, vivenciar e reviver aquilo que foi um ano extraordinário para nós de 2024. Nós tivemos a oportunidade de sermos vistos quando cá chegamos, de que fomos escolhidos e tivemos a grande oportunidade de treinar o glorioso Botafogo. É naturalmente um ano completo, um ano de sucessos, um ano que vivenciamos não só desportivamente uma experiência fantástica com a conquista de títulos, mas também aquilo que foi o conhecimento de pessoas que muito nos ajudaram e muito nos abraçaram aqui no Rio de Janeiro. E também poder dizer que tivemos, dentro de uma segunda oportunidade de viver numa cidade maravilhosa, como é o Rio de Janeiro, e portanto estamos todos muito gratos por isso, disse Arthur Jorge em vídeo divulgado do perfil Botafogo Nela, da Aline Bordalo. É para mim importante e tenho que destacar o fato de estarem aqui elementos ligados à torcida do Botafogo, porque são uma face do clube que eu quero muito aqui também agradecer, porque durante todo o ano eu tive a oportunidade também de vencer. Cara, é muito complexo ler o que português fala, cara. Foi um fato determinante para aquilo que nós conseguimos aqui ter, porque sentimos desde muito cedo, desde o primeiro dia, ao longo de todos os jogos, de todos os dias em que tiveram a oportunidade de nos poderem ajudar, de nos poderem apoiar, de nos darem seu carinho, de tudo aquilo que é o seu suporte para que nós fizéssemos o nosso trabalho. Nós sentimos que quando caminhamos, não caminhávamos nunca sozinhos, ou seja, sabíamos que tínhamos uma torcida fiel atrás de nós e que nos ajudou imenso naquilo que era as conquistas que procurávamos. Isso fez com que nós pudéssemos ainda dar mais valor àquilo que conseguimos. Poder agradecer em nome da Loucos pelo Botafogo exatamente a toda a torcida que tem de ser extensiva a todos aqueles que de fato amam e sentem o Botafogo de coração. Que nós de fato sentimos esse amor e fizemos parte e integramos esse amor para conseguir aquilo que conseguimos, acrescentou. Cara, é muito complicado ler português falando, cara. Rapaz, eles usam umas palavras que a gente não usa, numa posição diferente do que a gente usa. Caraca, que doideira. Portanto, o meu muito obrigado, o meu e da minha equipe técnica. Estamos muito gratos por isso também, pela oportunidade de termos sido campeões sul-americanos com o Botafogo, e podemos também ter o gosto de hoje termos reconhecidos pela cidade do Rio de Janeiro, para poder dizer que é uma cidade, que é um povo que está no nosso coração, que nos sentimos apaixonados por eles
e que seguramente é um momento de nossas vidas profissional e pessoal que não mais esqueceremos. Por isso, muito obrigado e até breve. Aqui está a foto aqui do vereador e o Arthur Jorge, né? Entregando aí a cerimônia que deu para eles o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. O vereador Rafael Aloísio Freitas, da Câmara Municipal. Cara, saiu de forma infeliz, né, pela porta dos fundos, mentindo pra gente, mas inegavelmente é o maior técnico da nossa história. É o cara que conseguiu em pouquíssimo tempo ganhar mais do que todos os outros técnicos anteriores ganharam pro Botafogo. Lógico, ele teve o melhor elenco da história do Botafogo junto? Teve, lógico que teve. Mas, dito isso, tiveram outros técnicos com elencos muito bons também e não ganharam metade do que ele ganhou. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui embaixo tem o Instagram do nosso canal, tem o canal Reserva e tem o canal de React de torcedores, né? Aqui em cima Live Pix. Tem aqui embaixo também o link da nossa loja patrocinadora do canal, que é a Jet Sport, né? Cupom Notícias do Fogão 10 para quem quiser desconto aí. Quem quiser mais desconto ainda, vire membro. Membros têm descontos exclusivos nessa parceria com a Jet Sport. Ó, 4 planos de membros de 3, de 5, de 15, com 3 ou 5 reais, valores simbólicos, menos que uma coquinha KS e que uma coxinha na rua, uma vez no mês, você já paga, né? Economizando isso, você já paga aí o valor do plano de membros e ajuda muito o canal e ganha cupons exclusivos na Jet Sport. Ali em cima o e-mail do canal, rafaguense10@gmail.com, e-mail de contato. Quiser fazer uma parceria, um jabá, um merchan no canal, manda por lá. Convidar para uma live, manda por lá. Convidar para um evento, né? Tamo junto, chama lá também que a gente vai. E é isso. Ó, também é o nosso Pix do canal, tá? Mande aí qualquer contribuição pra gente. Aqui em cima Live Pix. Tamo junto sempre. Um abraço a todos. Partiu. Até o próximo vídeo.